Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Ana Caroline, sou médica psiquiatra e aqui nós vamos falar um pouco sobre temas importantes da psiquiatria. Hoje nós vamos começar discutindo a diferença entre a depressão bipolar e a depressão unipolar. Trouxe um caso de uma paciente para dar o exemplo para vocês. A fulana, ela tem 36 anos e ela chegou tomando um antidepressivo, que é a duloxetina, e mesmo assim ela estava muito depressiva. Ela estava angustiada, estava chorando muito, estava sem energia, passando a maior parte do tempo na cama e inclusive com ideação suicida. Ela contou que durante a vida dela, ela já tinha tido várias depressões e usado vários antidepressivos. Por exemplo, sertralina, fluoxetina, escitalopram, bupropiona. Então ela usou vários medicamentos e nenhum resolveu. E aí ela foi diagnosticada como depressão refratária. Seria o próximo passo encaminhada para fazer eletroconvulsoterapia, ou seja, um procedimento bem mais invasivo do que a medicação. Mas após o atendimento que eu fiz, na verdade eu percebi que ela é uma paciente com transtorno bipolar. E por isso que as medicações não fizeram efeito. Não porque ela tem uma depressão resistente, mas é porque o antidepressivo para o bipolar, ele piora, né, na maioria das vezes os sintomas, ou não faz efeito. Então, esse é um exemplo da importância de diferenciar a depressão bipolar e a depressão unipolar. Então vamos lá. Primeiro item de diferenciação que eu vou comentar: a idade de início. A doença bipolar, ela começa na maioria das vezes antes dos 25 anos. Então, mais ou menos no final da adolescência, ocorre o primeiro episódio depressivo. Já a depressão unipolar, ela costuma aparecer depois dos 30. Então, entre 30 e 40 anos, mais ou menos, surge o primeiro episódio depressivo. Por exemplo, uma pessoa que tem 44 anos e chega no consultório falando que há 2 meses está com depressão e que nunca teve depressão na vida. Então, essa pessoa provavelmente não é bipolar. Segundo item, a recorrência. Pessoas que têm transtorno bipolar têm depressões recorrentes. Então, elas chegam e contam que já tiveram várias depressões, né? Um ano tem uma, aí melhora um pouquinho, no outro ano tem outra. Sempre que acontece algum problema mais dramático, né, a pessoa tem uma recaída. Outro item é, se a pessoa tem TDAH. Pacientes bipolares, eles têm mais comorbidade com TDAH. Então, se um adulto está depressivo e te fala que tem TDAH, a chance de ser uma depressão bipolar é maior. Isso também serve para a automutilação, né? A pessoa que fica se cortando, principalmente os adolescentes fazem muito isso. Também é um ponto a mais, né, para a bipolaridade. Uso e abuso de substâncias. Então, bipolar, ele fuma mais, ele usa mais droga, ele bebe demais. Também é um ponto a mais para a bipolaridade se essa pessoa te contar que ele faz uso ou já fez muito uso de substâncias. Uma outra característica importante de diferenciação é em relação ao sono. Nos dois casos pode ter insônia, mas o bipolar, ele tem muito sono durante o dia, independente do tanto que ele dormiu. Ele pode dormir 12 horas à noite, mas ele ainda vai ficar com sono durante o dia. Outra característica de diferenciação é o apetite. Os bipolares, eles tendem a engordar durante as crises depressivas. Então, eles comem mais doce, comem muito carboidrato e acabam ganhando peso. Já os pacientes unipolares, eles tendem a emagrecer. Mas, gente, isso assim, é a maioria das pessoas. Não quer dizer que todo mundo que tem bipolar vai ser desse jeito e nem todo mundo que tem unipolaridade vai ser de outro. Tá? Então,
existem exceções. Outra característica importantíssima, e essa eu acho que é uma das mais importantes, que às vezes os colegas não perguntam a fundo, né? Que é a genética. Então, saber se o pai ou a mãe é bipolar, se tem algum irmão, se tem algum tio, né, vó, se tem alguém na família que tem características de bipolaridade. Às vezes não teve o diagnóstico, mas se ele contar que a pessoa já teve depressão pós-parto, ou se já teve depressão antes dos 25 anos, tudo isso são indícios de bipolaridade. E por último, eu vou falar sobre a resposta aos antidepressivos. Os bipolares, eles ou não respondem, ou respondem muito mal ao antidepressivo. Então, eles pioram a angústia, ficam mais agitados, né, com energia ruim, e podem, inclusive, piorar com ideação suicida. Então, o antidepressivo, ele não é indicado para o tratamento do transtorno bipolar. Ele pode ser usado, claro, em situações pontuais e associado ao estabilizador de humor, nunca sozinhos, certo? Essa paciente, por exemplo, ela continuou com a duloxetina, mas a dose foi reduzida, e nós associamos a lamotrigina, que é um estabilizador de humor, e aí a paciente ficou bem, tá? Mas enquanto ela não estava com o estabilizador de humor, ela estava muito mal. É por isso que o diagnóstico diferencial é muito importante. Se o bipolar ele não for diagnosticado corretamente, ele acaba desistindo de se tratar, né? Porque ele toma um remédio, não melhora. Ele toma outro, também não melhora. Ele vai achando que o caso dele não tem solução, que não tem o que fazer. E desiste. Desiste de ir ao médico, desiste de ir ao psiquiatra, né? E acaba sendo prejudicado. Então, você que está tomando um antidepressivo e não está melhorando, quem sabe você não é bipolar? Né? Conversa com seu médico. E se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre o transtorno bipolar, tem um link aqui, eu deixei um link com e-book. Então, vocês podem acessar e estudar mais sobre isso. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Até o próximo vídeo. Tchau!